Existe um movimento na internet chamado Esposa Troféu. São mulheres que se dedicam à vida doméstica, abrem mão da sua vida profissional, se dedicam ao marido, fazem culto ao corpo, sempre com o objetivo de valorizar o status do marido, que tem ao lado a esposa perfeita. Eu não estou aqui para julgar essa escolha, esse lugar que a mulher escolheu, até porque isso faz parte da liberdade. Mas para que ela tenha uma liberdade consciente, ela precisa conhecer os seus direitos e as consequências jurídicas dessa escolha. E a gente precisa falar sobre isso. Meu nome é Lúcia Tina, eu sou advogada de família há mais de 25 anos e nesse episódio do podcast Estado Civil Inteira, a gente vai falar sobre essa escolha da liberdade de ser submissa, de ser dependente financeiramente. Mas para isso, a gente também precisa falar do outro lado da moeda, que é a consequência jurídica dessa escolha. Bom, antes da gente falar da esposa troféu, eu preciso diferenciar outros formatos de esposa dependente financeira do marido. De acordo com a minha experiência profissional no escritório, eu consigo enxergar aquela esposa que se despersonaliza dela mesma, perde a opinião própria, perde a autoestima. Muitas vezes essa é vítima de uma relação abusiva, né? E ela acaba, então, sendo dependente financeira do marido por uma consequência daquela relação que ela se envolveu. Não foi uma escolha, né? Essa precisa de um tratamento diferenciado da lei, inclusive com a proteção da violência psicológica, violência moral. Agora, existe a dependente financeira que faz uma escolha desse lugar que ela ocupa por um pacto com o marido. Ela toma conta da casa, dos filhos, o marido sai para trabalhar, sustenta a casa, nesse modelo patriarcal, em que ela mantém ali aquele lugar, mas não abre mão dela mesma, né? Ela está feliz naquele lugar. Isso também pode existir. Esse se chama o poder da submissão. Ela faz essa escolha, não perde opinião própria, nem autoestima, ela é feliz naquele lugar. Mas esse lugar também tem consequências jurídicas que a gente precisa falar sobre isso, né? Agora, a esposa troféu tem um lugar diferente, porque ela se expõe como se fosse o ideal das mulheres. Então ela tem um perfil nas redes sociais, faz culto ao corpo, dizendo que aquilo é o ideal para o marido. Ela faz parte de um modelo que todo marido quer, a esposa perfeita. Normalmente ela preenche esse conceito do bela, recatada e do lar, né? E eu acho que a partir disso surgiu, então, esse movimento de mulheres que estão levantando essa bandeira num movimento retroativo daquilo que a gente batalhou para conquistar, né? Valorizando esse lugar da submissão, do serviço ao homem. Isso tudo tem consequências jurídicas. Essas três mulheres dependentes financeiramente do marido, essas três são tratadas de forma igual na lei. Eu não estou aqui para julgar o lugar que a mulher escolhe de ser dependente financeira do marido. Inclusive, no meu livro, eu cito o Vanilla Power, que é esse poder de se colocar num lugar anexo do marido, quando você entende que esse lugar valoriza o lugar dele, de homem, de protetor, daquele que vai te acolher. Então, muitas mulheres, às vezes, elas são independentes financeiramente, elas têm essa independência, mas quando elas entram em casa, elas se colocam num lugar abaixo, né? Por quê? Porque elas querem que o marido ocupe, faz bem a elas, esse lugar um pouco acima. Isso é uma escolha de cada um. Eu tenho uma amiga que ela é desembargadora e ela uma vez falou isso para mim, que quando ela chega em casa, ela se despe da desembargadora e assume esse lugar da dona de casa. Coloca cheirinho em casa, faz um jantarzinho para o marido, porque ela gosta de manter esse lugar do marido de ser o homem da casa. Então, ok, quando isso é uma escolha, tá tudo certo. Agora, o
que não pode é você se colocar no lugar de dependente financeira do marido e dizer para todas as outras mulheres que esse é o mundo ideal, porque você está influenciando algo que está na contramão, inclusive, do direito. Nós, mulheres, que conquistamos esse espaço de independência financeira, né, de autonomia, de capacidade plena dos nossos direitos, quando nós olhamos bandeiras de mulheres que influenciam outras a serem submissas e estarem num degrau abaixo do marido dentro de casa, isso faz com que eu venha aqui dizer para vocês, vocês podem escolher isso, mas vocês precisam entender que a lei está caminhando no sentido oposto. Hoje, a gente não tem mais espaço para não trabalhar. Essa é a nossa realidade. A reforma do Código Civil vem aí nos dizer isso, né? Quando a lei tira a mulher da primeira linha da ordem de vocação hereditária e passa a esposa para a terceira linha da ordem de vocação hereditária, dizendo você não vai herdar, ela está dizendo porque você também tem capacidade de trabalhar e de se sustentar. Então você não tem por que ser herdeira, né? Então a lei está mudando, dizendo para a gente ser autônoma, ser dona do próprio nariz, que a gente pode fazer isso, para a gente não abrir mão da nossa vida profissional. Essa é a orientação jurídica, essa é a orientação legal. E aí, quando você vê um grupo de mulheres fazendo o oposto, tem que alertar. Eu sou do ramo jurídico, eu trabalho com isso. A maioria das mulheres que me procuram são ex-mulher troféu ou mulheres que saem de uma relação de dependência financeira e, de repente, elas se deparam com uma falta de dinheiro para mera subsistência delas. Elas não têm dinheiro nem para pagar advogado. Então, é uma situação que a gente precisa alertar. Faça essa escolha, mas siga a orientação jurídica que eu vou dizer agora. Se você quer ser esposa troféu ou quer ser dependente financeira do seu marido, você primeiramente precisa se casar no regime da comunhão parcial de bens. Mas isso não está muito no mundo do esposa troféu, porque se é troféu mesmo, ela não vai opinar na escolha do regime de bens e ela vai se casar no regime da separação total de bens. Aí ela vai se dedicar ao marido, vai ser perfeita, linda, filhos maravilhosos, vai servir, né? Vai fazer parte do status do marido para valorizar esse lugar dele como se, olha, eu tenho uma mulher perfeita, e um dia ele pode trocar esse troféu. Hoje, você ainda tem a possibilidade de pedir uma pensão alimentícia que o Poder Judiciário está concedendo até 2 anos, no máximo, né? Eles entendem que em 2 anos você pode recuperar aquele tempo perdido que você não se dedicou e voltar ao mercado de trabalho. Uma ficção jurídica, né? Porque em 2 anos a gente sabe que isso não acontece. Só que com a reforma do Código Civil, nem isso vai acontecer. A pensão alimentícia vai ser fixada pelo juiz da forma que ele entender. E nem vai ter direito à prisão em caso de descumprimento, porque você perde o nome pensão alimentícia e a ação de pensão alimentícia já não existe mais para a mulher. O que vai acontecer na reforma do Código Civil vai ser uma compensação econômica dos serviços que você prestou para o marido. Essa compensação econômica tem um fundo indenizatório. E o que é uma indenização? É quando você sofre um dano, né? E você vai compor aquele dano com um valor econômico, né? Agora, que dano foi esse? Quem se colocou nesse dano? Foi você mesma. Então, você olha para a sua vida e vai pedir uma indenização por um dano que você fez com a sua vida. Você abriu mão da sua própria vida, você se dedicou àquele casamento, você não foi induzida a isso, você inclusive convenceu outras mulheres a fazer isso, né? Quando você se coloca no lugar de esposa troféu e depois você sai dali com uma mão na frente e outra atrás, se você não escolheu o regime da comunhão parcial de bens, para provar que você sofreu um dano, né? O dano que você se colocou, porque ninguém fez isso com você. E aí você vai compor isso através
da prova de ter prestado serviços à casa, ao marido, aberto mão da sua vida profissional. E aí o juiz vai avaliar, através de vários requisitos, quanto tempo você foi casada, quantos filhos você tem, o que você deixou de fazer, o que você fez. E toda aquela prova da sua vida, você vai ter que produzir num processo judicial para compor o dano que você mesma se causou. Gente, eu fico pensando no valor de ser um troféu na vida do outro, para o outro, um enfeite para que o outro desfile com você como se fosse o premiado, né? O campeão, o sortudo, que tem um troféu na prateleira dele. E a sua prateleira certamente vai estar vazia. Teve uma ex-mulher troféu que declara isso, que ela aos 20 anos entrou nesse modelo patriarcal, fictício da felicidade, da dependência financeira, e ela então se viu como uma esposa troféu, se divulgava nas redes sociais como esposa troféu, e no final da relação ela teve que pedir ajuda dos pais para a própria subsistência. Eu tive uma cliente que me procurou para se divorciar, e ela, depois de um tempo do casamento, ela passou a se sentir muita areia para o caminhão do marido, sabe? Superior a ele. Ela evoluiu profissionalmente, o marido ficou para trás. Ela sim era um verdadeiro troféu, porque ela se sentia um troféu para ela mesma. Ela tinha vários troféus na prateleira dela e o marido, a prateleira estava vazia. Essa sim é uma esposa troféu, quando ela se enxerga um troféu para ela, na prateleira dela. Você pode acumular vários troféus na sua vida, várias conquistas, evoluir não só profissionalmente, mas como pessoa, espiritualmente, ser melhor cada dia que passa, ser melhor para você, não para o outro. O para o outro vai ser uma consequência. Certamente, quando a sua prateleira estiver cheia dos seus troféus, certamente a prateleira do seu marido vai estar também. Porque é uma consequência. O troféu do marido é uma consequência de você se sentir um troféu para você mesma. E não você se desqualificar para servir e se moldar a que o marido quer e para ficar na prateleira dele. Eu acho que é sobre isso que a gente precisa pensar. Gente, esse é mais um episódio do podcast Estado Civil Inteira. Já tem 8 episódios antes desse, nas plataformas, no YouTube, no Spotify. Se você gostou, compartilhe com quem você acha que tem interesse, porque aqui a gente vai sempre dividir temas do fortalecimento da mulher na sociedade. Eu, como advogada de família, entendo que esse é um tema que a gente precisa explorar. É da onde surgem os diversos conflitos familiares. E a vulnerabilidade da mulher está num lugar que a gente precisa trabalhar, porque os direitos nós já temos. Falta só nós nos fortalecermos para que a gente entenda o que é ser livre.